Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero comentar um pouco sobre a questão da esquerda, esquerda socialista, democrática. É uma posição difícil de defender porque alguns puxam para um lado, outros puxam para o outro e é difícil encontrar algum ponto viável, né, para a gente lutar, né? Encontrar uma concepção viável de socialismo com democracia e algo que seja não apenas um desejo, mas que seja uma possibilidade concreta para a gente lutar, para a gente se esforçar. Então, eu quero refletir um pouco sobre isso, né? O que está acontecendo no século XXI, né? Acontece assim, né, uma certa perda de mobilização da classe trabalhadora, né, em termos de sindicatos, com a precarização do trabalho, inteligência artificial. Então, aquela possibilidade de você ter uma classe trabalhadora organizada, mobilizada, lutando pelos seus interesses, isso de certa maneira desvanece, né? Não que a gente não queira, mas é que a gente não vê condições de acontecer, né? E junto com isso, né, ficou cada vez mais evidente algo que no passado a esquerda não concebeu corretamente, né, que é o papel do Estado e do dinheiro, né, nas relações sociais. Porque não é só no capitalismo, mas desde que existe o Estado e existe, né, uma moeda emitida por um Estado soberano, já na monarquia, né, o dinheiro ele seria em princípio um bem público, né, porque é um meio de troca, de pagamento, de armazenamento de valores que seria, em princípio, disponível para todas as pessoas. Mas na prática não é assim. Então o que acontece? Né? Esse dinheiro ele não dá em árvore, né? Ele é criado, né, por um Estado, primariamente o dinheiro é criado no Estado, por um Estado, seja numa monarquia ou numa democracia, ou, né, ou num Estado socialista ou em transição para o socialismo, como a China, e esse dinheiro flui pela sociedade. Só que esse fluxo ele não é propriamente democrático. Né? Esse fluxo ele vai para determinados setores privilegiados, né, que a gente está chamando de oligarquia, vai para uma oligarquia e para chegar para o povo ter acesso a esse dinheiro ele tem que trabalhar para essa oligarquia. É um novo tipo de escravidão, né? Mudou a forma da escravidão, mas quem não tem acesso ao dinheiro emitido pelo Estado tem que trabalhar para aqueles que têm acesso, né? E servir, fazer o que essas pessoas querem que as outras façam, né? Não tem assim só a oligarquia tem acesso direto ao dinheiro. O restante da população, 90% da população, só tem acesso ao dinheiro que precisa, que é necessário para a sobrevivência, se servir a essa oligarquia. Então nós temos uma servidão, né? Não é uma escravidão propriamente dita, mas, né, é uma servidão, continua sendo uma servidão. Né? Então a questão que se coloca para uma esquerda democrática, socialista, é a seguinte: como mudar esse modo de emissão e distribuição do dinheiro, sendo que a classe trabalhadora que mais se beneficiaria com isso, né, ela está dispersa, desorganizada, ela se deixou de ter a famosa consciência de classe, né? Ela assume os valores da classe dominante, ela quer, né, as pessoas, os indivíduos querem enriquecer, querem tem os valores, muitas vezes a cultura, a vontade de consumo da classe dominante, quer dizer, o dominado que aspira a ser igual ao dominante.
né? E quem é então que vai mudar esse sistema? Se o dominante está ganhando com isso, se o dominado quer ser igual ao dominante, como é que vai se mudar o sistema econômico, né? Ou, mais especificamente, o sistema financeiro, né? Porque qual seria a solução? A solução que eu entendo que seria o caminho verdadeiro para o socialismo, que até hoje ficou obscurecido, né? Seria uma simples regra que a sociedade deveria seguir, que toda emissão monetária deve ser distribuída equitativamente para todos, né? Com isso, progressivamente iria se reduzindo a desigualdade e possibilitaria o fim da exploração, porque as pessoas são exploradas porque elas não têm dinheiro e elas têm que trabalhar para os outros e ser explorados para ter acesso ao dinheiro. Agora, se toda emissão monetária vai igualmente para todas as pessoas, então elas teriam o básico para sobreviver, não precisariam servir, né? Ter uma classe servidora ou servente e uma classe servida, né? Porque todos teriam acesso igual ao dinheiro emitido pelo Estado, né? Como se fosse uma sociedade de ações e que os dividendos, o Estado fosse, né, uma empresa, digamos assim, né? E os dividendos dessa empresa fossem igualmente para todos os cidadãos, de acordo com o crescimento da economia real, de acordo com os esforços das pessoas para produzir, para gerar bens, né, para o consumo de todos. Então, a solução ficou pelo menos para mim ficou clara. Qual é a solução para os problemas do capitalismo e para uma transição para uma sociedade socialista? É a emissão e distribuição do dinheiro de um modo, se não igualitário, pelo menos, né, equitativo, contemplando, né, todos os setores da população de um modo igualitário. É claro que esse dinheiro não pode ser apenas distribuído para as pessoas consumirem. Tem também que esse dinheiro precisa ser, uma parte dele, ser destinado a investimentos produtivos, para suprir as demandas, né? Tudo bem, isso não inviabiliza a ideia, né? Então a solução está mais ou menos clara. Agora, como fazer isso se os 80% da população que está endividada, né, de várias maneiras, e não tem essa consciência, não tem uma organização, não tem mobilização para fazer essa mudança, né? Então o sistema financeiro, pouca gente entende, né? Desses que entendem, a maioria está preocupado em ter benefícios próprios com esse conhecimento, né? Quem conhece o sistema financeiro, 99,9%, eles estão usando esse conhecimento para ganhar dinheiro, não para fazer um projeto social, uma melhoria da vida humana, né? Então, existe não só uma barreira cognitiva, porque para transformar esse sistema é preciso entendê-lo, né? Saber pelo que lutar, e é muito complicado. E existe essa barreira também organizacional, que a sociedade está desarticulada em termos de movimentos, né, democráticos, consistentes, né, com uma proposta, um programa. Alguns falam, né, no caso do Brasil, falta um projeto de país, né? Eu acho o nacionalismo uma ideia muito perigosa, né? Eu preferiria pensar em termos internacionalistas, a classe trabalhadora internacional tendo um projeto de transição para uma economia que seja mais favorável para esses 80%, 90% da população que trabalha e precisa servir a uma oligarquia de no máximo 10%, né, que explora esses 90%. Porque só essa oligarquia tem acesso direto ao dinheiro, através de múltiplos estratagemas, né? Bem, então está colocada a questão aí, né? Agora, na política do dia a dia, né, política internacional, política aqui interna do Brasil, são muitas os desdobramentos, né, disso. Então, mediações que precisam ser feitas. Quer dizer, se a gente tem essa visão mais ampla, esse projeto mais geral, né, de uma transição para o socialismo através da mudança do modo de emissão e distribuição do dinheiro, né,
isso se concretizaria em que propostas assim no curto prazo? Eu diria que seria viável em termos da retomada do programa de renda cidadão do Suplicy no Brasil. Eu não tenho grandes dúvidas quanto a isso, porque é algo que já está encaminhado, inclusive, legalmente, né? Aprovação de leis para a criação da renda cidadã, e seria a forma de democratizar um pouco o dinheiro, né? Quer dizer, essa renda cidadã seria financiada com emissões do Estado Federal que iriam, né, para toda a população, todas as pessoas que moram no Brasil, igualmente, né? Pode ser também escalonado, né? Então teria um mínimo e um máximo, a renda cidadã teria um mínimo e um máximo, as pessoas mais abastadas receberiam o mínimo, as pessoas mais pobres receberiam o máximo. Não tem problema nenhum em relação a isso. E a origem do recurso para fazer isso também a gente sabe que, né, a capacidade de emissão monetária do Estado Federal é ilimitada, né? A questão é o que fazer com esse dinheiro para não gerar inflação, não gerar o efeito contrário, que é o aumento da desigualdade, né? Porque quando o Estado emite dinheiro e esse dinheiro vai parar na oligarquia, que já se apropria desse dinheiro, ela vai se apropriar mais, vai ficar mais rica, vai aumentar a desigualdade. Então a questão aí é que, né, essas emissões devam ir para aqueles que estão fora do circuito, fora do esquema da oligarquia, né? Aí se reduz a desigualdade. Como fazer isso, né? O próprio Partido dos Trabalhadores no poder, indo provavelmente para um novo mandato, ele não assume a renda básica, a renda cidadã, né, que foi proposta por um dos seus mais destacados membros, né, e que o próprio Lula, nos anos 90, defendia e parou de defender, né, e faz uma política econômica dentro do chamado neoliberalismo, né, uma política de favorecimento da oligarquia. O neoliberalismo, no fundo, é isso, né? É manter o status quo, fazer com que os recursos sejam drenados, né, do povo para essa oligarquia que fica cada vez mais rica e o povo mais endividado, né? Como o Partido dos Trabalhadores poderia atuar remando no sentido contrário dessa corrente, né? Ficando mais independente da oligarquia e mais ligado à classe trabalhadora, que é a sua origem, né, que é a sua identidade, né? O PT surgiu para os trabalhadores terem um partido que defendesse a classe, os seus interesses, né? Trabalhadores são esses 80% ou 90% da população que estão excluídos da oligarquia. É simples isso aí, né? Só que o PT, por vários motivos, até de sobrevivência política, para não sobrevivência física, né, dos seus líderes, ele acabou, né, dando uma no cravo e outra na ferradura. Quer dizer, ele faz uma medida como a Bolsa Família, que favorece a classe trabalhadora, e outras medidas que favorecem a oligarquia, né? Todo mundo sabe disso. Como mudar isso? Fica a pergunta aí, porque eu também não tenho uma resposta, né? Eu acho que a gente tem que votar no PT, sem dúvida, né? É o Partido dos Trabalhadores, mas é preciso um movimento interno de reformatação desse partido para ele retornar aos seus objetivos originais, né? De sua criação, que eu participei um pouco, que é defender os interesses da classe trabalhadora, reduzir a desigualdade, né? Promover a democracia econômica, em última análise. O que é a democracia econômica, né? Eu coloco ela sintetizada nessa regra, que toda emissão de dinheiro pelo Estado deva ser distribuída equitativamente para toda a população. Todas as pessoas devem ter direito a receber
o dinheiro, porque o dinheiro é público, o dinheiro não é privado. A propriedade de bens móveis e imóveis é privada, né? Está na Constituição, propriedade privada. Mas o dinheiro, o dinheiro é um bem público. Então, todas as pessoas devem ter o mesmo direito de acesso ao dinheiro que é emitido. Essa é o meu credo, digamos assim, o meu bordão. Agora, como colocar isso na prática? Se a gente pensar em termos legais, falta muito pouco. Não precisa fazer uma nova Constituição. Talvez nem precise fazer uma nova lei. Simplesmente colocar o poder, usar o poder de emissão monetária que a Constituição assegura para o Estado Federal, usar de uma forma diferente e ativar a lei Suplicy da renda básica. Para o momento seria isso, para 2026. Isso poderia ser a principal bandeira da campanha, para mobilizar o povo, né? A gente tem algumas conquistas interessantes aí, né? Da jornada de trabalho ser reduzida, isenção de imposto de renda para quem ganha até 7 mil ou 5 mil, sei lá. Pequenas conquistas, né? Pé de meia, investimentos em agricultura familiar. Eu sei, tudo isso está acontecendo, mas impacta pouco ainda. A renda cidadã seria a cereja do bolo, seria o impacto para a eleição de 2026. Teria que assumir isso, tirar da gaveta. Bem, gente, então são reflexões que eu faço, compartilho, né? E estou lançando, né? Para a gente pensar. Bom, abraço.